Este programa está dividido em 2 episódios, sendo que nesta edição, nossos debatedores abordam os caminhos que os levaram à cobertura de cinema e aos seus métodos de preferência. Os comentários são dos críticos Alessandro Giannini, Carissa Vieira, Isabela Boscov e Marcelo Hessel. Olá, ouvintes da Rádio USP, meu nome é Thiago Gelli e começa agora um programa especialmente voltado para os cinéfilos de plantão, mas com um diferencial. Esse aqui é o Autocrítica e nele, ao invés de falar diretamente sobre o cinema, a gente percorre uma rota um pouco alternativa e fala com os críticos, as pessoas que mais se debruçam sobre os filmes. E bom, a crítica de cinema ela é uma tradição longa, né, na história. No Brasil ela começa lá nos anos 1910 com os primeiros periódicos, depois foi cavando seu espaço nos principais veículos do país e deu vazão a muita gente importante, gente como, por exemplo, Paulo Emílio, um dos maiores críticos da história do Brasil, crucial para a fundação da Cinemateca, do Festival de Brasília, e outros grandes nomes, o Luiz Carlos Merten, o Rubens Ewald Filho, que era sinônimo ao comentário das premiações, e até pessoas que trabalham no cinema em si, diretores como Kleber Mendonça Filho, de Bacurau e Aquários, que inclusive fez um documentário bem bacana sobre a atividade crítica, o Crítico, de 2008. E bom, a crítica só foi se expandindo, né, e hoje, inclusive, em 2011 foi fundada a primeira Associação Brasileira de Críticos, a Abracine, que hoje representa mais de 180 profissionais. E por isso, por tantas mudanças que aconteceram aí no panorama da crítica e as inovações tecnológicas também, a gente vai discutir como é ser crítico em 2024 e recebemos aqui 4 convidados muito ilustres dessa prática. Então a gente tem o Alessandro Giannini, que é jornalista com mais de 35 anos de experiência na cobertura cultural e de cinema, hoje editor na Veja. A Carissa Vieira, que é formada em cinema, dona de canais homônimos no YouTube, Instagram e TikTok, falando sobre cinema também com um enfoque social. A Isabela Boscov, que, claro, dispensa apresentações e hoje é crítica independente, depois de mais de 15 anos trabalhando na Veja, com passagem pela Revista 7 e pela Folha de São Paulo também. E o Marcelo Hessel, que é editor veterano do Omelete, que é um dos veículos mais importantes e mais vitais para a cobertura de jornalismo de cultura pop no Brasil. Então, boas-vindas a todos e muito obrigado. Obrigado a você por terem aceitado. Bom, e para dar logo pontapé na conversa, eu queria começar falando da formação de vocês como críticos e eu queria saber quando teve um momento, se é um momento específico ou uma compreensão, quando vocês passaram a se entender como críticos e não só como espectadores. Acho que a gente pode começar com a Carissa, que não é jornalista, vem da formação de cinema. Então, acho que veio muito justamente da minha formação de cinema, porque durante a própria graduação eu já precisava fazer análises críticas durante todo o curso, independente de estar fazendo roteiro, de estar trabalhando com produção, e desde o início da faculdade eu já fui para 7. Só que durante todo o processo do curso, a gente estava realmente fazendo um trabalho de crítica de cinema. E aí nisso, eu comecei a criar por conta de, sei lá, uma necessidade de falar das coisas que eu via e que eu estudava. E, ao mesmo tempo, eu sentia que faltava... que certos enfoques... Eu estava muito voltada, na época da faculdade, por um enfoque de gênero. Estava totalmente lendo, assim, um monte de coisa. Lendo muito Laura Mulvey, sabe? E vendo o cinema de horror também, com determinados enfoques e recortes de gênero. E estava muito interessada em falar sobre isso. E aí eu comecei a produzir sobre isso... Nunca com uma expectativa de que isso fosse tomar um espaço tão grande do meu trabalho, na verdade, porque eu era roteirista e trabalhava com produção de cinema. Então, nunca imaginei que isso ia, de fato, acabar se tornando uma parte tão vital da minha profissão, assim, do que paga as minhas contas e do que eu faço no meu dia a dia. Para mim é muito simples. Eu fiz jornalismo, mas eu queria fazer cinema. Começa antes da faculdade, bem pequeno. Naqueles anos, fim de anos 70, início de anos 80, a gente lia muito jornal, mesmo pequeno. E eu tinha o hábito de recortar as críticas do Rubens Ewald, Paula Vartuk, lembra? Lembro, Isso aí. Então, assim, eu tinha um caderno que eu guardava, que eu
recortava essas críticas. E meu pai, enfim, alternava a assinatura da Folha com a assinatura do Estadão, ele preferia o Estadão. E aí eu lia aquilo e ficava encantado, assim. O Jornal da Tarde, que tinha as críticas do Vincent Canby, que é o vetusto crítico do New York Times, e eu lembro bem de ter recortado a crítica dele do Star Wars, né, que ele comparava, foi a famosa comparação com o Faroeste, né, o Faroeste intergaláctico e tal. Enfim, eu tinha essa fascinação pelos textos, tal, pelo cinema, e aí quando eu fiquei mais velho, eu falei, bom, ou eu faço cinema, ou se eu não conseguir fazer cinema, porque só tinham 2 faculdades, a ECA e a FAAP, eu vou escrever sobre cinema, assim, sob a égide do Frank Zappa, que diz que todo crítico de rock é um roqueiro frustrado. Então, com isso na cabeça, eu falei, bom, vou escrever sobre cinema. E deu certo. Para mim foram 2 caminhos que foram convergindo aos poucos. Primeiro de ser uma aficionada de cinema, desde muito cedo. São Paulo oferecia imensas oportunidades da gente cobrir toda a obra dos cineastas mais importantes. Tinha Ciclo Bergman, naquele pulgueirinho maravilhoso que era o Biju, né? Eu tinha o Cineses, que faziam ciclos e tudo mais. Então, era inclusive possível sistematizar o seu aprendizado sobre cinema naquela época em São Paulo. E a outra trilha que é do jornalismo, que eu comecei como repórter, ciência, cotidiano, ilustrada, cultura. Eu trabalhei no Jornal da Tarde também durante 1 ano, foi excelente. O editor de cultura era o Edson Paes de Mello Filho, grande cara. Além de ser um ótimo editor, ele era um ótimo... como é que eu vou dizer, incentivador de pessoas que nunca trabalharam com o jornalismo antes, né? Ele tinha o dom de fazer isso. Então, depois de repórter, fui para redatora, fechadora, editora, tudo mais. E daí, quando eu saí da Folha, né? Eu passei 6 anos lá. Quando eu saí da Folha, fui para a Revista 7, que era uma revista especializada em cinema e vídeo. Daí as 2 coisas se encontraram de uma vez, né? É interessante, eu acho que as minhas ferramentas críticas vêm muito mais da literatura do que propriamente de cinema. Por isso tem muita literatura há muito tempo, então as ferramentas são as mesmas, né? O pensamento crítico é uma coisa só, você aplica ele com algumas especificidades, mas basicamente as coordenadas estão ali para qualquer coisa que você queira, né, observar e comentar. Eu tenho essa formação também de jornalista de diploma, jornalista de formação acadêmica, no meu caso eu fiz Casper, e eu comecei também como repórter, trilhei esse caminho. Eu não acho que... Depois eu fui pensar muito tempo depois, enfim, li as críticas do Ian Sarojo na Ilustrada, eu não recortava, mas eu entendia que naqueles, às vezes nas dicas de televisão, tinha uma cápsula de ideia ali que conseguia condensar o filme, encontrar um nervo do filme, e aí instintivamente, enfim, eu me percebi escrevendo parecido e olhando filmes da mesma forma, analiticamente, muitos anos depois. Mas isso é muito a posteriori, assim, de tentar entender de onde veio o gosto e de onde veio talvez uma quase vocação para escrever sobre filmes, mas no geral é isso, fazer um caminho de jornalista mesmo, como estagiário, como repórter, e eu peguei 2 coisas que parecem que não combinam muito bem, assim. Eu peguei primeiro que é uma época muito diferente da época de vocês, que é a época da bolha da internet, que você tinha muitas empresas começando do nada, com muito dinheiro injetado, todo mundo achava que era o grande Eldorado, e talvez tenha sido por um tempo. Então muita gente que estava saindo de faculdade de jornalismo, de cinema e tal, tipo, tinha onde trabalhar. Então para mim foi um caso muito parecido, foi um aprendizado até relativamente rápido, assim, porque o Omelete ele já começou, o Omelete começou no mesmo ano
em que eu comecei a trabalhar como crítico. Eu entrei no Omelete quando o Omelete tinha 1 ano, e aí já escrevendo crítica toda semana. Então, respondendo uma pergunta que você fez, de quando que a gente se entendeu como crítico e tal, eu acho que eu fiquei com essa pergunta na cabeça. Acho que para mim foi mais uma coisa também posterior. Porque no começo você tá lá resenhando e tal, e você escreve de filme todas as semanas, você escreve 3 críticas, 4 críticas por semana, e tem uma certa dose de reflexão que te permite, quando você está escrevendo rápido assim, você precisa dar conta dos filmes, você escreve, esquece o filme, e você precisa dar conta de uma orientação de consumo, então o que você escreve também é muito superficial, muito ligeiro. Muito tempo depois, comecei a me perguntar, poxa, o que eu fiz para ter essa posição de autoridade que me colocaram, se eu sou a pessoa que tem que dizer para as pessoas o que elas têm que assistir ou não e tal. Eu acho que a ideia do crítico começa a vir só a partir do momento que tem essa reflexão. E aí, para mim também, quando eu percebi que tinha um olhar meu que atravessava todos os filmes, independente do filme, assim. Então eu acho que uma gênese de crítico, se eu posso me chamar de crítico, veio a partir desse momento. Uhum. Você fala desse olhar que atravessa todos os filmes, é uma pergunta que eu vou fazer depois, mas eu acho que cabe agora, em como que vocês encaram, então, justamente isso, acho, a sua credencial de ser crítico, de assistir um filme e dizer a sua reflexão a partir disso. Então, se vocês acham que é uma régua moral ou técnica, ou qual é o parâmetro que guia vocês na crítica? Eu acho que uma combinação das coisas, entendeu? Tipo, pode ter uma régua moral, pode ter uma régua técnica aí. Para mim, a técnica é muito pouca, porque fui autodidata, não tenho uma formação acadêmica de cinema. Então, eu acho que é muito uma régua das suas vivências e tal. Durante muitos anos, eu me encantava com os filmes, se o filme fosse minimamente impressionista, porque é isso, você é muito novo, entendeu? Obviamente, você tá diante de um filme, primeiro que você espera o melhor filme possível, e segundo que você vai aberto para entender o que o filme tá tentando te articular, assim, né? Eu acho que você tem em mente que você não pode ficar projetando o que você tá esperando, projetando o que você acha que tem que ser o filme, isso vai limitar o alcance e vai limitar a possibilidade que você tem de interpretar o que o filme está articulando. Então, você não está chegando para fazer a autópsia do filme, você está chegando para abrir o filme e ele vai viver a partir do momento que você viu. Então, é a hora que ele nasce de fato. Eu acho esse um ponto extremamente importante, você não projetar expectativas em um filme, seja porque ele é feito por esse cineasta ou aquele, seja porque é uma adaptação de alguma coisa que você conhece, não importa. Né? E isso é uma tendência hoje em dia. As pessoas reclamam muito de ir ao cinema e não encontrar o filme que elas estavam imaginando que elas iam encontrar, o que me parece completamente absurdo. Eu não consigo entender de onde vem isso. Quer dizer, por que alguém tem que fazer alguma coisa que é o que está na sua cabeça? Para que serve o cinema, então, se ele não te traz surpresa nenhuma? Ou se você não está preparado para receber uma surpresa? Seja ela boa ou ruim. Filmes ruins, às vezes, têm mais coisas a dizer do que filmes muito bons, né? Cinema não existe no vácuo, a gente faz parte de um momento cultural, social, tudo mais, e isso é o que ele tem que te trazer, você tem que estar lá de espírito aberto, entendeu? E óbvio, não existe objetividade total, né? Existe muita subjetividade. Isso você falou, você carrega você para dentro do cinema antes de mais nada. Aquilo que você leu, aquilo que você viveu, aquilo que você conhece, as suas preferências, as suas balizas éticas, morais, tudo mais. Isso é o que você está levando para dentro. Se você puder deixar claro para o seu espectador ou leitor quais são essas balizas, tanto melhor. Porque daí a crítica não deve ser um julgamento, ela deve ser um convite a instigar um pensamento, instigar uma apreciação. É uma conversa. Eu acho que isso, de certa maneira, está se perdendo hoje em dia, né? Essa percepção, inclusive porque assim, rede social é tudo feito para ser muito rápido e as pessoas têm toda uma geração que está criada nessa mensagem muito curta, muito superficial e, portanto, muito cheia de julgamento, né? É bom, é ruim, é péssimo, errou, acertou. Infelizmente, isso não é encorajar as pessoas a pensar,
né? Tem seu papel também, você dizer é bom, ruim, gostei, não gostei? Tem, mas não é o único papel e talvez não seja o mais importante também. Não, é que até pegando carona no que a Isabela falou, assim, eu fico sempre um tanto quanto chocada de como, por mais que eu esteja, produza para redes sociais e, enfim, em como a discussão às vezes se perde. E eu acho que a crítica é exatamente isso. Não é falar se um filme é bom ou ruim, e é criar um debate, é ter argumentos para falar sobre aquele filme. E eu acho extremamente problemático como, hoje em dia, as pessoas querem, inclusive, que a gente valide a opinião delas. E aí você, inclusive, é atacado porque você não validou, às vezes, a opinião de uma pessoa. E, na verdade, às vezes, as melhores críticas que eu li não tem nada a ver com o que eu penso do filme, sabe? Tá numa questão de argumentação. E é aí onde eu acho também que, assim, existe, sim, uma questão de um crítico, ele deveria conhecer técnicas de análise fílmica, ter conhecimento sobre teoria do cinema, mas também ir além da teoria do cinema. A gente precisa conhecer outras coisas e tudo isso vai passar também pelas nossas vivências. É óbvio que eu, com as minhas vivências como uma pessoa, uma mulher negra, eu olho para determinados filmes de uma maneira diferente de um homem branco cisgênero. Isso não vai validar mais a minha opinião ou a opinião dele, sabe? Só que o nosso olhar claramente vai passar pelas nossas experiências individuais. A grande coisa é como a gente vai argumentar e dizer assim, esse filme traz isso por causa disso, por causa daquilo. Não simplesmente dizer assim, esse filme é bom, esse filme é ruim. Eu posso achar um filme bom ou ruim, mas não é essa a grande questão da crítica. E eu concordo que isso está se perdendo, porque numa coisa de produzir muito rápido e de todo mundo, acho que também, por mais que a internet traga coisas incríveis e um acesso para muita gente que não teria, e eu acho isso fabuloso, ao mesmo tempo eu sinto que a atenção está se perdendo e as pessoas querem tudo muito rápido e as coisas ficam extremamente superficiais. E os debates, às vezes, se tornam superficiais porque a pessoa descobriu que, sei lá, tal tipo de filme é para ser assim, assim, assado, porque ela ouviu alguém dizer e ela resolveu que gosta do que aquela pessoa diz e aquilo é uma verdade absoluta. E viver numa lógica de verdades absolutas é empobrecedor também. Enfim. Além de bastante irritante. Sim. Olha, eu sigo todos os relatores, mas assim, com certeza, a única coisa que eu acho que tem uma, assim, vamos dizer, o denominador comum é o seguinte, você tem uma coisa que é uma análise mediada por uma experiência e por um conhecimento. Quer dizer, eu acho importante sim você ter conhecimento dos fundamentos, você precisa saber o que é um traveling, o que é um tilt, embora isso tenha se perdido e tenha mudado. Hoje se quebra eixo o tempo todo, né? Enfim, que era uma coisa que não se fazia antes. Mas você precisa saber disso, eu acho. Você precisa ter um arcabouço analítico também, teórico. E você tem que ter a sua experiência, que é aquilo que... E a sua experiência fílmica também. Sim. E no biju, ficar na mostra, ver filme às 8, às 11, às 4 e às 11, como é num festival internacional, que você vê 4 filmes por dia e tem que escrever nos intervalos. E eu acho que isso, assim, com relação ao negócio da internet, eu acho que tem uma coisa também que eu estava refletindo enquanto vocês falavam, o negócio do julgamento, né? As coisas que a gente vê no Twitter /X, no Instagram, ou no Facebook, que podem ser coisas curtas e o julgamento peremptório
é muito ruim. Assim, eu sinto saudades dos textos, por exemplo, da Isa na Veja, de 4 páginas, que você lê do começo ao fim e com curiosidade para ver o que que ela vai, enfim, amarrar. Sinto do mesmo jeito que eu adoro as pílulas do Inácio, né? Os filmes da TV do Inácio, do Merten, que podem ser 4 linhas, mas podem ser absolutamente incríveis, né? O Inácio era brilhante em fazer essa. São as 4 linhas. Era brilhante Então, nisso. Eu estava pensando nisso quando a Alice estava falando e estava me lembrando de que eu recortava essas coisas, mas eu recortava isso também de vez em quando tinha alguma coisa que era muito... Porque às vezes é uma frase, o Merten também era muito bom nisso. Eu posso só acrescentar uma coisa que eu me lembrei, é que já falaram pra mim que, pra ser crítico, basta ver filme. E essa é uma das coisas que eu acho mais, assim, perigosas de se trabalhar, entendeu? Por mais que não seja uma receita de bolo, que eu também acho que tem gente que faz e diz que é crítico, e fotografia, tanto. É como se fossem elementos Separados. Era uma análise de escola de Exatamente. Grande Rio. Nota 10. Sabe? Não é? E também não dá pra fazer só ver filme e dizer assim, sou crítico de cinema porque eu vejo filme. Minha mãe vê filme, foi quem me ensinou a ir pro cinema. E ela não é crítica de cinema, gente. Então, assim, ela é só uma pessoa que gosta de ver filme. E é engraçado como esse vocabulário está invadindo, né? A maneira como as pessoas... no terceiro ato... Você vê o comentário no canal, né? De gente que saiu do canal. No terceiro ato, os personagens, os desenvolvimentos dos personagens. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, entendeu? Vamos com calma aí, porque tem toda uma... o Janine está certo, tem toda uma gramática que você tem que dominar, que é para poder fazer a compreensão de texto, entendeu? E ela não é uma frase em ordem direta, tá? Ela é uma coisa extremamente mais rica, mais complicada do que isso, né? Então o pessoal lê o manual ali e fala, não, o terceiro ato, o primeiro ato, o segundo ato, Vira clichê, né? clichêzão, e assim, isso os melhores filmes não estão nem aí com essa divisão, não tem, né? É a produção feita em série que obedece esse tipo de coisa, que é para não suscitar angústia e insatisfação na plateia, entendeu? Sabe o que me deixa mais feliz quando eu leio um comentário no canal? Eu não entendi se ela gostou ou não do filme. Yes, é isso. Não é para entender se eu gostei ou não. Não é essa a ideia. Não é a coisa mais claro que eu né? gostei, né? Mas tá longe de ser a coisa mais importante, né? Mas eu ia perguntar, Isabela, você comentou, a gente comentou agora também dessa questão da bolha da internet, todas as mudanças. Você veio aí da Veja, depois fez o seu blog, depois o canal agora. Então, eu não sei quanto disso foi um plano seu, estava no seu controle, e o quanto disso é também pressão externa, quanto disso você acha que o crítico precisa dessa autonomia que você tem hoje, ou é só consequência? A primeira coisa, vou deixar super claro, eu tinha autonomia absoluta na Veja, ninguém nunca me proibiu, nem me fez escrever sobre nada, ninguém nunca disse o que eu tinha que achar de um filme ou não. Foi num lugar muito correto, pelo menos em todos os anos que eu tive lá. A segunda coisa é que eu tive que me reinventar porque, fui mandado embora. As contas não pararam de chegar, entendeu? Tem que pagar luz, tem que pagar água, né? Plano de saúde, que antes estava coberto, depois não está mais, né? E o blog foi uma primeira tentativa, porque todo mundo naquele momento estava fazendo blog, mas é impossível monetizar, é impossível, na verdade, você ganhar dinheiro com blog, a não ser que ele vire uma febre, né? E normalmente blogs que viravam febre eram blogs de cozinha, de maquiagem, né? Não de cinema.
como eu fazia vídeos para Veja desde 2008, fazia resenha em vídeo desde 2008, daí, é lógico, o passo lógico seguinte, quando a coisa mudou, quando a gente começou a notar que blog não estava indo para lugar nenhum, foi então vamos investir no canal, né? E foi devagar, e daí teve a coisa dos memes, que é uma coisa inexplicável, mas que trouxe um monte de gente, mudou muito o perfil do canal, mudou para gente muito mais jovem, o que é super interessante, né? Principalmente porque eu nunca, jamais tentei fingir que eu não tenho a idade que eu tenho, né? Nunca falei aí, galerinha, entendeu? Né? Mas podia. Podia, porque todo mundo fala. Mas não, eu nunca falei, então não ia ter a ver, né? Não ia casar comigo, né? Então, foi necessidade das circunstâncias, entendeu? Elas foram se impondo e eu fui tentando responder a elas. O que te dá mais satisfação? Tipo, ter o canal e tratar com as pessoas assim, ou na época da Veja? Eu sou uma pessoa mais... gosto menos não gosto muito de exposição pública, não, que o canal deu. Tem muitas vantagens, tem muitos benefícios, tem muitas alegrias que isso dá, mas eu acho que eu tinha mais satisfação, a reflexão mais profunda, da qual saíam as ideias mais interessantes, saíam os lances de texto, porque eu adoro texto em si, né? Perceber. Fica muito bom. Aquilo me trazia uma satisfação tão grande, assim, e óbvio, a gente não tem mais tempo para fazer isso, né? A gente tem uma limitação no canal de quantos vídeos consegue pôr no canal na semana, porque somos eu e ele, né? Essa é a grande equipe no canal Isabela Puscavel. Ele edita, eu gravo, né? É só isso. Então, a gente não consegue cobrir todos os filmes, eu não consigo falar de tudo. E não adianta escrever e botar no Insta, ou botar no blog, ou botar no Letterboxd e tudo mais, que E tem uma limitação física. é meio em vão, assim, sabe? É meio em vão. E tem uma outra coisa, você está acostumado a trabalhar em redação, você não tem a pressão de entregar o texto, você não escreve ele, não tem jeito, entendeu? Não vou escrever para mim. Que escrever para mim o quê? Imagina, para mim eu vou sentar no sofá e vou... Tirar um cochilo. Tirar um cochilo, exatamente. Mas a parte vou arrumar um armário que tá uma bagunça. No vídeo você liga a câmera e você grava, não tem muito para pensar. No vídeo tem essa vantagem. Tem essa vantagem, mas não tem essa satisfação maior que assim, de como escrever ilumina as coisas para você. Quantas ideias surgem, como as ideias se consolidam e avançam à medida que você escreve. É uma coisa, é um processo interessante. Assim. Às vezes isso acontece em vídeo, às vezes tem essa... quando o assunto é muito bom e daí... Naturalmente, eu já me estruturo mais para ele, eu respondo a ele da maneira mais rigorosa, né? Aí isso pode acontecer também, mas no geral tem um pouco de diluição entre o vídeo e o texto impresso. A gente encerra então esse debate cheio de autocrítica. E o programa de hoje teve coordenação de João Paulo Belentani e equipe de produção com Matheus Marchetti e Beatriz Hermínio. E você pode encontrar os arquivos deste e outros programas no canal e no portal do Jornal da USP. Muito obrigado pela audiência e tenha um bom dia. Você acompanhou a primeira parte deste especial sobre crítica de cinema. O próximo episódio você ouve na semana que vem, quando nossos debatedores abordarão as plataformas digitais, a responsabilidade social do ofício e as perspectivas da crítica de cinema.